Boa noite a todos. Quero agradecer a todos pela participação no nosso último dia de evento. Agradecer também pelas brilhantes participações no nosso grupo de trabalho. Eu inicio nosso último dia de palestra com uma notícia triste, assim como eu havia dado uma notícia triste no nosso primeiro dia, que foi o falecimento do nosso colega de trabalho, ex-reitor da universidade, professor Adriano Silva. E hoje eu também quero iniciar dando uma notícia também bastante triste. Ontem à noite faleceu um acadêmico do curso de Direito do primeiro semestre, vítima de um aneurisma cerebral. E há alguns dias ele estava lutando contra esse aneurisma e por 20 dias resistiu, mas ontem à noite veio a óbito. Nós havíamos pensado em cancelar o evento, entretanto, a comissão organizadora decidiu dar continuidade no evento e dedicar esse dia de evento ao Tarsis, nosso querido aluno que veio a óbito na noite de ontem. E também prestar uma homenagem, tendo em vista o aluno dedicado que foi o Tarsis. Em conversa com a Solange, sua mãe, tinha me dito que sempre estudou em escola pública, se dedicou muito para conseguir entrar na universidade pública e no curso de Direito, que tem uma concorrência maior, e assim ele conseguiu, e não foi diferente também na universidade. Foi um brilhante aluno, infelizmente, nós perdemos ontem, né, o nosso discente Tarsis. Então, eu quero dedicar essa noite de palestras a esse aluno. Certamente, ele gostaria de que esse evento fosse dado continuidade nesse momento, né? Então, o faremos em homenagem a ele. Eu quero também passar a palavra aqui para o professor Otávio, que teve o privilégio de ser professor dele em algumas disciplinas do primeiro semestre. Oi, gente, boa noite. Pois é, esse é o tipo de abertura que a gente não gostaria jamais de dar para um dia de evento, né? Nós havíamos terminado ontem as nossas conferências quando chegou para a gente essa notícia. Fazia uns poucos dias que a gente sabia que o Tarso estava internado e eu fiquei muito chocado com a notícia, apesar de estar há poucas semanas dando aula para as turmas lá, né? Afinal, as nossas aulas já foram suspensas há muito tempo, mas o Tarcísio era meu aluno em 2 disciplinas, e eu sei que tem alguns colegas dele aqui, um aluno excelente, super esforçado, também uma pessoa super querida, então é realmente uma pena, mas como o professor Paulo comentou, a gente decidiu dar continuidade ao evento hoje, transformando isso em uma homenagem e fazendo isso na certeza de que ele estaria aqui se não tivesse acontecido isso que aconteceu. Isso eu falo não da boca para fora, não conjecturando que ele estaria aqui, mas dizendo que ele estaria aqui, porque desde que o curso suspendeu as atividades e a gente começou com esses cursos, eu estou oferecendo outros cursos e eventos, e o primeiro curso que eu ofereci foi um curso sobre História do Direito, que ele estava presente. Depois disso, ofereci um outro curso, ainda sobre outras temáticas de História do Direito, ele também estava presente. E um terceiro seminário ainda que nós organizamos a partir do dia 18 de maio, sobre direito penal, história do crime e direito penal, e ele estava inscrito para esse evento, já não presente, e agora a gente sabe o porquê. Então, é realmente muito triste dar essa notícia, mas entendemos que a gente está aqui hoje, né, como universitários, como pesquisadores, como acadêmicos, e dando continuidade a isso que, pelo pouco convívio que tivemos, percebemos que é o sonho dele, que é um espaço que ele gostaria de estar ocupando, né, e que tão prematuramente
isso foi impedido. Então, a gente inicia com essa notícia que de maneira nenhuma gostaríamos de dar e transformamos essa noite de hoje em uma sessão de homenagem. Professor Paulo? Obrigado pelas palavras, professor Otávio. Vamos dar início, então, às nossas palestras de hoje. Temos pesquisadores da nossa região, nesse último dia de palestras, né, tendo em vista o fato de que muitas pessoas de vários estados, né, e oportunidade para que vocês conheçam os trabalhos produzidos aqui, né, no interior de Mato Grosso, no meio da Amazônia Legal. Então, é com grande satisfação que eu quero apresentar aqui o professor Raimundo Nonato Cunha de França. O professor Raimundo é graduado em Ciência Política pela Universidade Federal do Acre, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é doutor em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Raimundo é líder do grupo de pesquisa Cultura, Política e Sociedade, o qual é um privilégio para mim fazer parte, né? Trabalho com o professor Raimundo desse grupo já há alguns anos, e o professor Raimundo também é professor do programa de pós-graduação em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola e do programa de Sociologia da Universidade Federal do Mato Grosso. Só corrigindo, acrescentando uma informação, o programa de pós-graduação em Ambiente e Sistema de Produção Agrícola da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso. Tenho, então, a imensa satisfação de apresentar nessa noite aqui o professor Raimundo, dizer que trabalho com o Raimundo já há alguns anos lá na Unemate, campus de Tangará da Serra, e agora estamos nos aproximando novamente, tendo em vista que eu vim para Alta Floresta, e o professor Raimundo está agora na Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Sinop. Está com você, então, palavra, professor Raimundo. Bom, inicialmente, né, o meu muito obrigado, Paulo e professor Otávio, né, pelo convite, né, de participar desse primeiro encontro do curso de Direito. Para mim, realmente é uma satisfação e poder estar dialogando, evidentemente, com todos vocês, né. Manifestar aqui meus pêsames, né, pela morte do acadêmico, né. A morte sempre nos traz a reflexão, né, especialmente quando os jovens, né, falecem, porque ela é uma manifestação também que nos faz lembrar, né, a vida, um direito tão elementar e tão fundamental para todos nós. E, sobretudo, pelo tema que nós trazemos hoje para dialogar. Então, inicialmente, o meu muito obrigado a todos vocês, e eu espero, né, poder trazer uma discussão aqui que sirva de reflexão também para todos os acadêmicos e todos os profissionais que estão inscritos na referida palestra, tá? Então, inicialmente, eu vou compartilhar aqui o que eu pensei, né, em trabalhar com vocês ao longo dessa quase uma hora que nós temos aqui, né? O tema que eu sugeri para o nosso debate chama-se Os Direitos Humanos, os Dilemas da Cidadania Universal enquanto Projeto Utópico, tá? Então, eu vou compartilhar o slide com vocês, porque aí fica mais interessante para vocês acompanharem, tá bom? Bom, vamos lá, então. Como é que eu pensei fazer a abordagem, né, do tema em si? A gente compreende que, primeiro, os direitos humanos, ele é um tema que ele é transversal, interdisciplinar, né, e exige uma análise, dependendo da perspectiva, de muita complexidade. Bom,
Quando a gente pensa, então, direitos humanos e cidadania, nós temos dois conceitos que eles são distintos, mas que, historicamente, eles vão se aproximando ao longo da própria história como um todo. E, evidentemente, que, quando eu falo história, nesse contexto, a gente faz um recorte também para pensar esta relação entre cidadania e direitos humanos a partir do recorte, né, da civilização ocidental, né? Pelo menos é a trajetória que nós temos mais clara, tá? Desta relação propriamente dita, né? Embora nós tenhamos, em algum momento da história, especialmente lá, bem lá atrás, né, um contato próximo do próprio Ocidente com o Oriente a partir da Grécia. Tá? Então, eu tentei fazer esse recorte a partir dessas duas perspectivas e é a partir dela que eu vou dialogar com vocês. Tá? Então, inicialmente, o que é que eu fiz um recorte a partir da própria Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, de 1948, e peguei o seu preâmbulo para a gente discutir algumas questões importantes, né, a partir da própria ideia do conceito de direitos humanos, tá, e algumas questões que são substanciais. Né. A gente pode ver que já lá no preâmbulo, tem alguns destaques que nós podemos perceber. Primeiro, né, a ideia dos povos das Nações Unidas. Né, esse trecho é muito importante, e por isso que eu grifei ele, para que vocês pudessem perceber, porque nós estamos falando também de conceitos que eles não são tão claros historicamente, mas vão ficar claros a partir da ideia moderna de povo e de nação. Tá? Mais embaixo, eu fiz um destaque, ainda no preâmbulo, para a ideia, né, do que a gente pensou na própria temática, que é a ideia lá já no final diz, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Aí reside o pontapé inicial da discussão que eu quero trazer para vocês, retomando lá os gregos como um todo. Tá? Paralelo a isso, eu também fiz um destaque do artigo 1º, né, da Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que ela diz, no seu artigo 1º, né, todos os seres humanos eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tá? Eu também pincelei aqui, fiz alguns destaques para a própria ideia de razão e a ideia de consciência, porque são duas abordagens substantivas que vão caracterizar depois a própria ideia de cidadania e também de direitos humanos. Pois bem. Logo abaixo, nós temos uma definição também dos direitos humanos ligado à própria ONU, né, em que ela estabelece que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Bom, vejam vocês, quando a gente pensa, então, na ideia de uma cidadania como um projeto universal, atrelado à ideia de direitos humanos, aí nós precisamos recortar a própria ideia também de cidadania, partindo do seguinte princípio, de onde é que a gente pode partir? Evidentemente, quando a gente trabalha com o próprio conceito de cidadania, não tem como a gente não recorrer aos gregos e, evidentemente, aos romanos, que, em tese, né, são os construtores do conceito propriamente dito de cidadania, que, em certa medida, chegou até nós com muitas mudanças, evidentemente, a partir da ideia moderna. Então, para fazer um destaque, eu conceituo aqui, né, o humano como conceito e como fato. Por quê? Quando eu citei lá o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e peguei a ideia de razão e consciência, nós vamos ver isso também no conceito de cidadania
quando a gente pensa na ideia ampliada de humano, né, para os gregos, atrelada à ideia de cidadania, né? Porque, vejam vocês, em relação à cidadania, né, a gente tem claro que a cidadania para os gregos, embora ela fosse um conceito extremamente inovador e significativo para pensar a dimensão humana, uma vez que você tem pela primeira vez na história registro da incorporação da ideia do humano como um elemento central de organização da própria vida social. Ou seja, tanto que com os gregos que nós efetivamente vamos ter a primeira ideia mais clara de uma sociedade antropocêntrica, né, propriamente dita. E aí a gente pode pegar os diálogos, né, de Sócrates, lá nas obras de Platão, especialmente no Banquete, né, ou mesmo nas referências feitas dentro da própria República, nós vamos ter esse conceito de consciência e de razão, e, evidentemente, atrelado à ideia do ser, com a ideia também de consciência. Esse conceito, ele amplia já, entre os gregos, essa dimensão também da cidadania para essa característica humana, embora a gente precise deixar bastante claro que, para os gregos, a cidadania ela não tinha essa característica de universalidade. Por quê? A cidadania para os gregos atenienses, para os gregos atenienses, ela estava atrelada a uma ideia de restrição, ou seja, quem efetivamente era considerado cidadão para os gregos, né? Efetivamente, para os gregos, a cidadania estava restrita a quem? Aos proprietários e aos intelectuais e aos homens livres, e nem a todos os proprietários, propriamente dito. Aos estrangeiros, ou metecos, e as mulheres, por exemplo, elas não participavam da vida ativa de Atenas, né? Elas não participavam. Mas os gregos, eles, apesar disso, no que é que eles inovam em relação a essa cidadania, né? Por que é tão inovador a cidadania para os gregos? Porque, além deles começarem a ampliar mais esse esqueleto, né, para a ideia da participação dos cidadãos na decisão da sua vida, do ponto de vista da esfera pública, que a esfera pública, nesse caso, era a própria polis, né? Polis, aí entendida a cidade, mas sempre se restringindo, né? E é bom que isso fique claro sempre, né? Que não dá para a gente dizer que a cidadania ela tinha uma concepção única dentro da própria Grécia, porque a cidadania hegemônica, o conceito hegemônico de cidadania que nós temos dentro da Grécia era o conceito ateniense, que é esse que eu acabei de me reportar. Tá? Então, a cidadania aqui, por que ela é alargada e começa a ter uma relação mais com essa ideia de direito ligado à questão humana? Porque, efetivamente, começa a surgir a ideia de um ser dotado de inteligência e dotado de consciência, né? Sócrates faz isso no sentido, né, da metodologia que ele utiliza para a construção da sabedoria, né? Uma vez que ele pressupõe que todo sujeito, na verdade, é um filósofo, na medida em que você começa a perguntar e esse sujeito vai elaborando resposta frente às suas perguntas. Ou seja, ali o Sócrates, ele impõe uma ideia substantiva de consciência, né? De uma consciência em si, e no conceito de cidadania, ou seja, aquele que efetivamente participa da vida da cidade, né, uma consciência também para si, ou seja, as decisões dos rumos da vida pública passa a ser, então, objeto, né, de decisão, né, e de privilégio desses cidadãos que efetivamente fazem parte da vida ateniense propriamente dita. Tá? Então, aí nós começamos a ter sujeitos de direitos numa instância de cidadania. Aí a gente pode
relacionar direitos políticos e também direitos existenciais, porque não custa lembrar que a cidadania ateniense, ela, embora nem todos tivessem direito à participação ativa com voto, na Ágora todos podiam participar com a voz, ou seja, poderiam, né, emitir a sua opinião sobre a esfera pública ou a vida pública propriamente dita. Então, nós já temos aí, né, um conceito que ele vai se ampliando, de cidadania atrelado à ideia do humano, ou seja, o homem começa a ter uma certa centralidade que ele não tinha ainda, pelo menos, né, nos registros históricos que nós temos do ponto de vista, né, mais amplo. Uma outra concepção que ganha fôlego ainda em relação à cidadania é também a concepção romana, né, que vai, inclusive, o direito vai usar muito, né, o direito romano como um todo. Né? Eles bebem, em certa medida, dos gregos, né, vão com os gregos, fazem uma espécie de helenismo também, da filosofia grega, do conhecimento, da sabedoria grega, de um modo geral, né, mas, evidentemente, muito mais pragmática, porque os romanos eram um povo pragmático, né, e também constrói uma ideia de cidadania, mas é uma cidadania ainda restrita, né, restrita especialmente aos patrícios, né, porque os plebeus não participavam efetivamente da vida da cidade propriamente dita, né, e a cidadania, né, ou pelo menos esse termo mais cunhado, né, embora ela surja na polis, a configuração, o próprio termo, né, de cidadania vem de civita, né, do latim, tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, da influência dos romanos também nesse conceito de cidadania, tá? Ao lado, eu apresento uma frase, né, atribuída, né, a Sócrates, né, que o Sócrates começa a pensar aquilo que a gente também discute, né, ou trouxe para a nossa palestra, que é essa dimensão da cidadania como um conceito universal. E ele diz, não sou nem ateniense nem grego, mas sim cidadão do mundo, ou seja, o Sócrates, né, parece uma frase, uma oração simples, mas no fundo ela é cheia de profundidade filosófica e substantiva também, porque ali ele já anunciava, né, essa ideia de pensar um cidadão, né, de forma universal dentro desse conceito substantivo, de essencialidade, de consciência, assim sucessivamente. No próximo slide, nós temos me perdoe, no slide anterior, nós ainda temos uma discussão muito interessante que atravessa tanto o conceito de cidadania quanto o conceito de direitos humanos, que é essa discussão entre o antropocentrismo, né, e o etnocentrismo. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa, né, nos direitos humanos e no encadeamento histórico, nós vamos ver essas discussões sempre muito constantes, né? Especialmente no que se refere ao etnocentrismo, que nós veremos mais à frente, tá? De forma mais pormenorizada. E eu vou tentar discutir isso de forma mais pormenorizada para mostrar os dilemas, né, mais precisamente, e, evidentemente, os empecilhos para uma ideia de uma cidadania em termos universais como um projeto utópico, como a gente pensava, né? Aqui a gente pode dizer que o Sócrates, né, já tinha em Sócrates a gente já tinha um anúncio dessa ideia, né, da cidadania utópica em termos universais, e aí pensando utopia no conceito do não lugar, né, mas aquele lugar também ideal que estava em Platão e também que vai estar em Thomas More, na sua obra mais famosa, né, que é a utopia. Ali a gente tem essas dimensões também, ok? Avançando, eu fiz um recorte também para a gente pensar um pouco nessa ideia de cidadania e direitos humanos como um projeto da modernidade. Aqui eu
fiz apenas pontuei alguns acontecimentos que eu considero importante para a gente ir pensando no avanço em que os direitos humanos e a cidadania teve a partir do século XIV, século XV, e daí para frente, né, avançou-se muito em relação ao próprio conceito também de cidadania. Uma vez que a ideia de cidadania, praticamente do século III, depois da era cristã, né, ao século XIII, nós não vamos ter uma ideia de cidadania ativa clara. Nós vamos encontrar vários autores que defenderão a tese de que existiu, durante o período medieval, né, lampejos de cidadania. O problema é que, quando a gente pensa num conceito, né, pelo menos hegemônico, do que nós temos de hegemonia do Império Romano e etc. tal, a gente não vai ver isso muito claramente. Pelo menos eu não vejo muito claramente, né, se a gente depurar o conceito de cidadania como uma participação efetiva de sujeitos livres, né, da vida ou na esfera pública propriamente dita, até porque nós temos uma sociedade marcada efetivamente por um modo de produção, de organização política baseado no feudalismo e estamental, né, em que varia-se muito do status e você não tinha mobilidade nenhuma. Então, é uma sociedade que não permitia, né, claramente isso, tá? Essa cristalização da ideia de cidadania. Por que eu registrei esses acontecimentos aqui? Porque eles, embora não estejam encadeados, a gente precisa ter um certo cuidado com a própria história, né, porque a história não é uma sucessão de fatos contínuos que efetivamente vá, de repente, configurar em algo melhor. Há problemas em relação a isso, mas nós precisamos destacar que o renascimento cultural, urbano e comercial, a partir do século XIII, mas, sobretudo, entre os séculos XIV e XV, ele remete a uma discussão extremamente interessante, porque após um longo período, né, de um domínio efetivo, né, de uma concepção de mundo atrelado a uma vertente especialmente teocêntrica, muito ligada a uma sociedade inamovível, né, o que é que nós vamos perceber? Com o renascimento cultural, urbano e comercial, nós temos novamente a incorporação da dimensão humana, da dimensão da vida, da ampliação do conceito do próprio espaço, né, porque especialmente a expansão comercial, né, a própria revolução urbana que nós vamos ter, especialmente esse renascimento cultural, nós vamos perceber que o antropocentrismo ele volta à tona com muita força e com muita carga em torno de valores que discutem a dimensão do humano na sua forma substantiva, e de um humano que não estava atrelado, por exemplo, ao cidadão, a uma ideia de humanidade ligada a cidadãos que eram proprietários, que eram livres, que tinham saber, né? O Renascimento, ele incorpora a ideia de humanidade em termos efetivamente essencialistas, né? Ligado à ideia da vida, de liberdade, e depois nós vamos ver isso de forma muito mais clara, né, como um fato, efetivamente, a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra, a partir da Reforma Protestante e, sobretudo, a partir da Revolução Industrial. E aí eu faço esses destaques, por quê? Porque todos esses movimentos, eles vão ampliando, especialmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas ampliam a dimensão também, tanto da esfera pública como de outras dimensões
da vida humana ligado ao trabalho, ligado ao próprio ambiente, mas, sobretudo, ligado à ideia de liberdade, à ideia de igualdade, à ideia de fraternidade, como nós vamos ver isto claramente na Revolução Francesa, né, mais propriamente dita. Tá? A Revolução técnico-científica, ela também nos ajuda muito em termos de a gente pensar uma humanidade alicerçada lá, aquele retorno que nós tínhamos dos próprios, retornando aos gregos, a ideia de consciência, a ideia de razão, né? Isso é alimentado, em alguma medida, por essas revoluções, pela Revolução Técnico-Científica também, e essa possibilidade do homem voltar-se a pensar, né, em termos de sendo o pilar da organização da vida como um todo, que nós tínhamos, né, em certa medida, durante o período medieval, isso não aconteceu. Então, a Revolução Científica vai contribuir muito em relação a isso. Tá? A Reforma Protestante, muita gente não toca na importância da Reforma Protestante, lá no século XVI, né, 1500, por aí, mas a Reforma Protestante ela foi muito, muito importante também, em termos de a gente pensar essa dimensão do humano. Por quê? Se a gente pensar, os protestantes, de um modo geral, especialmente Lutero, ele faz com que a ideia de liberdade ganhe força no sentido do livre-arbítrio, mas também no sentido da própria constituição de um individualismo consciente, né? Na medida em que se quebra o privilégio de você pensar a vida a partir de um monopólio de interpretação, ou da interpretação, por exemplo, da organização da vida em torno da religião, e mais especificamente do monopólio da leitura da Bíblia. Por exemplo, Lutero fez, né, em termos, né, locais, uma revolução, porque ele, ao traduzir, né, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, para o alemão, ele permitiu que uma universalidade, né, e interpretações distintas das que haviam em relação à própria Bíblia. Então, Lutero institui a ideia de um indivíduo consciente, embora, né, importante destacar que o Descartes também faz isso, né? O Descartes, ele, em basicamente todas as suas obras, ele retoma essa discussão do ser humano como essencialidade e como centralidade, uma vez que ele também ajuda muito nessa dimensão de a gente pensar o indivíduo. Em termos que merecem destaque também, a Revolução Gloriosa, ela também ajuda muito a gente pensar a ideia de cidadania, a ideia de humano, né? Embora de uma forma muito mais localizada. Às vezes, as pessoas não dão muito valor ou muita atenção à Reforma Gloriosa, mas ela é o estopim das primeiras revoluções efetivamente burguesas que nós vamos ter. A antiga Revolução burguesa do parlamento contra a coroa, o parlamento querendo a instituição de uma monarquia constitucional, mas efetivamente ali já brigando por alguns direitos que são essenciais. E aí a gente precisa, né, claramente, dar esse destaque, porque a Revolução Gloriosa ela acontece aonde? Na Inglaterra. A Inglaterra foi, por praticamente 3 séculos, né, o país mais hegemônico, mais imperialista que nós tivemos no mundo. Tinha um raio de ação por vários territórios. Então, ela tem uma importância significativa e é dela também que desencadearão, né, ela servirá como estopim para as demais revoluções. Tá? Tudo isso posto, a gente tem os elementos norteadores para a ideia, né, de uma cidadania que ela vai se ampliando, ou sendo amplificada, né, junto com a ideia também de humanidade. Por que que isso acaba se tornando muito interessante? Porque quando a gente vai pensar, então, a ideia de cidadania
e direitos humanos na contemporaneidade, nós vamos perceber que elas, em certa medida, elas são frutos do projeto moderno. Lembrando que o projeto moderno, ele tinha como principal característica a ideia, né, de que era possível a construção de um progresso contínuo baseado na ideia de razão. O projeto moderno é isso, né? Pensando aí a modernidade a partir do recorte que eu fiz, né? Pelo menos em termos didáticos, a partir do Renascimento cultural e até a Revolução Francesa propriamente dita. Então, a gente pode relacionar isso, estabelecer conexões claramente da ideia de cidadania e direitos humanos, né, como um projeto da modernidade nesse sentido, né, porque ela amplificou a própria dimensão da cidadania. A gente vai ver isso muito no direito, né, os direitos de primeira, segunda e terceira geração, principalmente, nós vamos verificar que isso está muito claro na modernidade, a partir desses acontecimentos históricos como um todo, e reforça uma ideia muito interessante sobre a ideia de direitos e de direitos humanos e a própria ideia de cidadania como um projeto de luta, né, de embates, né, que atravessado, né, o que foi atravessado ao longo da história como um todo, mas que a idade moderna tem isso muito mais claramente, né, porque ali nós temos as grandes revoluções. E isso fica claro, por exemplo, em alguns primados ou princípios, se nós quisermos colocar, né, ou usar a partir essa premissa, que é a ideia, né, contemporânea de cidadania e direitos humanos. Nós vamos ver, citei aqui do lado direito, vocês vão perceber, né, liberdade, igualdade, paz, diferença, né, elas estão praticamente em todas as cartas constitucionais que nós temos, e evidentemente, né, com a centralidade da ideia de dignidade humana. As cartas constitucionais que nós temos, a partir da Revolução Francesa, boa parte delas vão estar, ou vão associar esses valores, né, que vão ser princípios, que vão ser fundamentos em suas constituições. E aí nós temos a ideia de um projeto, né, a gente começa a perceber que há um projeto abstrato de a gente pensar a ideia de uma cidadania universal com base nos direitos humanos e com base nesse grande princípio que é o da dignidade humana. A nossa carta, né, a nossa Carta Constitucional de 1988, ela é uma demonstração clara disso, né, no seu artigo 1º, no inciso 3º, a gente vai ter isso claro, cidadania e dignidade da pessoa humana, né, e isso vai servir como um princípio para praticamente todo o nosso direito, e em uma medida ou outra vai estar pautado nesses dois fundamentos, tá? E nos demais fundamentos como um todo. Então, a contemporaneidade tem um registro dessa tentativa da construção de uma cidadania universal. Vocês podem estar se perguntando como pode uma cidadania universal, porque quando a gente pensa em cidadania, a gente, pelo menos a cidadania política, a gente fala de participação, né? Mas a gente precisa pensar a cidadania, e ela tem essa configuração, que ela não é só uma cidadania na esfera política, ela é uma cidadania, como eu coloquei lá, eu acabei não falando sobre isso, mas lá no início tem uma frase da Hannah Arendt que ela diz, né, direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, a cidadania, nesse contexto, não necessariamente ela está relacionada àquela concepção restrita dos gregos, né, uma cidadania restrita ao Estado, restrita a um território. Por quê? Porque ela avançou nessa combinação, a combinação do conceito de cidadania e direitos humanos, ela avançou substancialmente a partir da declaração dos direitos do homem e do cidadão lá na Revolução Francesa, né?
E ela foi cristalizada na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Né? Então, a gente vai ter isso claramente. Então, nós temos um conceito em que a cidadania ela sai de uma dimensão restritiva e ela passa a ser concebida de uma forma muito mais ampliada sobre o prisma, né, da dignidade humana. Daí a ideia, né, dessa palestra está pautada em relação à cidadania como um projeto utópico, a cidadania universal como um projeto utópico. Alguns dilemas, né, que nós temos. Veja, apesar do avanço que nós tivemos, tanto em relação à cidadania propriamente dita e aos direitos humanos, aí paralelo, ou se entrecruzando, o século XX ele foi atravessado, né, por várias intempéries e várias catástrofes humanitárias aí, né, naturais ou não, em que a própria essa cidadania universal, vez por outra, ela é questionada sobre o aspecto, né, especificamente dos direitos humanos. Eu demonstrei aqui dois grandes exemplos. Né? Nós temos, né, o século XX foi o século, para muitos autores, do totalitarismo. E aí nós temos dois exemplos. Né? Nós temos o stalinismo na União Soviética e assemelhados, e do outro lado nós temos o nazifascismo. O saldo humanitário dessas duas concepções totalitárias, eles são, né, inumeráveis, milhões e milhões de pessoas, né, morreram sobre esses dois regimes. E aí, né, a gente tem são os dilemas apontados tanto pela cidadania como próprios direitos humanos. No momento, ou no século em que avançou-se muito em torno dos direitos humanos, com a própria Constituição da ONU, a Carta, né, de Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos esse genocídio de um modo geral. Né? E nós temos também, né, o século XX foi o século dos genocídios. Aí nós temos, né, nós não podemos falar não apenas do stalinismo e do nazifascismo, mas a gente pode, citando alguns exemplos aqui, Ruanda, né, na Iugoslávia, na Ucrânia, os curdos, Camboja, Kosovo, nós tivemos também milhões e milhões de mortos em função de guerras civis, né, de guerras civis, ou em função dos genocídios, né, ou seja, o aniquilamento de um povo. A maioria dessas guerras civis alicerçada a ideia, né, de um genocídio do ponto de vista étnico. E aqui é necessário que faça-se um destaque para o que eu tinha apontado. Né? Um dos grandes dilemas ou empecilhos para a construção de uma cidadania universal sobre os direitos humanos, né, sobre os princípios dos direitos humanos, está muito alicerçada a ideia ainda muito forte do etnocentrismo. Né? E por quê? Porque isso não é tão simples de lidar. O etnocentrismo, como muitos de vocês, ou todos talvez saibam, né, ele está alicerçado à ideia de que uma determinada cultura ela é hierarquicamente superior às demais. Tá? E essa ideia de superioridade, quando ela é questionada, é possível que esse grupo etnocêntrico majoritário, né, use de todos os meios possíveis para aniquilar as minorias. Então, a gente viu isso na Iugoslávia, a gente viu isso em Ruanda, eu digo viu porque está muito próximo a nós, né, esses acontecimentos são da década de 90 do século passado para cá, muito próximo de nós, na Ucrânia também, Kosovo e assim sucessivamente, tá?
E nós temos vários genocídios ainda, né, nesses dilemas também são etnocêntricos das populações indígenas de um modo geral. Isso aconteceu no Brasil, acontece no Brasil, na África, assim sucessivamente, né, e assim por diante. E são questões que nos colocam, né, colocam-se como grandes dilemas para os direitos humanos, enquanto possibilidade de uma cidadania universalizante, né, do ponto de vista utópico, em que medida isso é real ou não. Uma questão também que eu destaco aqui, eu trago o artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela diz, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidas. É evidente que a cidadania universal e os próprios direitos humanos como um todo, apesar dos avanços que nós temos, né, afinal de contas, a gente tem 193 países que são signatários, né, dos acordos, ou que pertencem à ONU, né, são Estados-membros da ONU, de um modo geral. Nós não podemos dizer que os direitos humanos, ou que esse artigo, por exemplo, ele é preservado na sua totalidade. Por quê? Quando a gente pensa nessa cidadania universal, e quando a gente pensa na Carta de Direitos Humanos, ela é uma carta que ela também é um projeto utópico, mas baseado em experiências reais, em que avançou-se muito e ela acaba sendo muito concreta do ponto de vista do próprio direito, do ponto de vista da organização do Estado. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos, né, o desrespeito, mesmo entre os países membros, do que foi, né, acordado, que foi tratado pela própria Carta. Nós temos vários desrespeitos, e o Brasil é um exemplo claro disso, especialmente no que tange às minorias, sejam elas quais forem, elas sofrem sobremaneira, né, a ausência de um Estado ou de uma concepção de sociedade que não ampare o direito, né, como eu coloquei lá atrás, a própria diferença, a liberdade como um todo. Que ao lado eu trago uma frase do Ludwig von Beethoven, né, que ele dizia, né, aproximado muito do que o Sócrates também apontava lá, né, jamais rastejarei, meu mundo é o universo, né, essa ideia, né, do mundo como um território único em que os diferentes povos possam ir e vir, né, sem restrição dos seus direitos, né, podendo efetivamente gozarem da vida na sua substancialidade, também ela também é almejada pelo Beethoven, né. No mais, o que é que eu trago para vocês, né? Aí eu deixo para a nossa discussão, né? Eu agradeço pela oportunidade, né? E trago uma oração aqui do Immanuel Kant, em que ele diz, não deve considerar-se como válido nenhum tratado de paz que se tenha feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura, né? Essas, portanto, em resumo, né, seriam, ou a relação que eu tentei estabelecer entre a cidadania e os direitos humanos. Aí, durante a discussão, eu posso trazer para vocês, ou tentar responder algumas questões que não ficaram, de repente, claras na sua totalidade, tá bom? Mas aqui, como eu falo, como eu disse no início, é um diálogo, né, que a gente traz para iluminar, em tese, né, os nossos dias, né, e reforçar mais uma vez, né, é essencial o que vocês estão fazendo, organizando
que os direitos humanos e a cidadania são dois conceitos que eles precisam ser retomados sempre, especialmente sob o prisma da história, da filosofia e do direito. Estou à disposição de vocês